Olá, pessoal, definitivamente bom dia. Sejam bem-vindos, né, para mais uma semana de aula. Quero agradecer vocês aí que já estão ligadinhos, né, ou ligadinhas aqui na nossa aula, tá? De custos para construção civil. Pergunto, né? Todos conseguiram fazer o exercício, pessoal, da semana passada? Tiveram dificuldade? Vocês podem ficar à vontade para falar, tá? Já tinham visto essa questão de como calcular? Alguém tinha dúvidas? Pode falar, pessoal. É claro que foi um exercício em cima daquele que eu passei para vocês, mas acredito que vocês seguiram, né, o mesmo desenvolvimento, tá? Foi a primeira vez, bacana. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho mais sobre custo, tá? A gente vai voltar a fazer aqueles custos. Claro que a gente vai fazer de uma forma que vocês compreendam, basicamente, como se desenvolve aquela tabela, tá? Então, nós temos aí a tabela CUB, tem outras, como a gente já falou, e aí você tem o preço final para passar para o cliente, tá bom? Para desenvolver uma obra, os custos, como que vai se calcular, tá? Vocês viram que é muito importante, tá, pessoal? A questão do cálculo, tá? Então, não o cálculo apareceu de qualquer jeito lá. A gente vai fazer o desenvolvimento mais básico, tá? Por quê? Porque é da área contábil, então a gente não vai adentrar muito a questão de cálculo, porque isso aí faz parte nada mais do que da engenharia de orçamento, mas para vocês verem da onde que surgiu essa questão, né, dessa composição de custos da construção, tá? É importante vocês compreender. Futuramente vocês podem fazer uma pós-graduação, né, algum curso que vai aperfeiçoar essa questão aí do desenvolvimento de custo de uma obra, tá? E lembrando, pessoal, hoje tem falta de profissional no mercado para fazer essa parte aí de compilação de custos de obra. Vocês sabem que não é tão fácil assim, exige cálculo, é claro que a contabilidade, ela não é uma ciência exata, né, como a engenharia, como a matemática, mas para vocês verem como que compõe, né? Todos gostaram aí de fazer os exercícios, né, os dois exercícios. Alguém não gostou, teve dificuldade, eu vou, essa semana, acredito que eu começo a corrigir, tá? Mas vi aí que muitos desenvolveram, né? Acredito que todos que acompanham as nossas aulas desenvolveram e só postaram, tá? Então eu não corrigi ainda, quero ver se eu já começo a corrigir as atividades de vocês, tá? Basicamente aí para a gente ter já uma nota, né? Já alocada lá na atividade, na unidade 1, tá bom? Mas no decorrer, pessoal, vocês podem fazer pergunta, tá? Lembrando que a gente vai estar fazendo futuramente outros exercícios daquele. Então, a gente vai finalizar. Um exercício bem simples. Claro que na composição do desenvolvimento de um custo de uma obra, pessoal, abrange muito mais. Mas como a gente na parte de contabilidade, como eu falei para vocês, a gente vai estar desenvolvendo de uma forma mais clara para vocês, tá? E aí a gente vai fazer os lançamentos em si da contabilidade, que é o forte para a gente aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma reclamação, nenhum elogio, né, fica à disposição, tá, pessoal? Lembrando que as nossas aulas é uma aula para vocês participarem também, tá? Tirarem as dúvidas, pode escrever no chat, abrir o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, fique aí o canal para vocês estarem nos questionando, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu subir aqui a janela, que aí fica mais fácil vocês. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, acredito que todos estão vendo aí na tela, né? O nosso tópico de aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das construções civis conforme a BNT, tá, pessoal? Então a partir de agora a gente traz aí alguns outros detalhes referente à questão dos custos para construção civil, principalmente aí para a área imobiliária, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar melhor. Pessoal, se tiver aí cortando tanto a imagem como a voz, vocês me falam, tá? Alguém abre o microfone aí e fala, para a gente fazer aquela, vamos dizer assim, aquela alternativa que a gente tem de utilizar, às vezes, o celular para voz e a tela para vocês visualizarem aí a questão dos slides, tá bom? Então, a gente, às vezes, acaba adaptando aqui. Mas, se estiver travando, vocês nos avisem, tá bom? Vamos lá, então. Pessoal,
Então, como eu falei para vocês, estamos aí no dia 7 de junho, né, de 2021. Então, basicamente aí, os tempos estão passando rápido, logo vocês vão ver que já acaba as aulas, né, do semestre 2021/1. E a previsão, pessoal, a previsão é que agosto, né, já estão se reunindo aí, que agosto, no próximo semestre, 2021/2, as aulas, a previsão de retornar às aulas presenciais, tá? Mas, como eu falei para vocês, né, isso vai depender muito da questão da vacinação, a questão das decisões do CONEP, a previsão em si, basicamente, é das voltas, né, já querem voltar às aulas em agosto, né? Vamos aguardar, porque isso aí vem algumas informações aí de superiores, então a gente tem que aguardar. Mas a previsão seria essa, né? Porque até a próxima etapa de vacinação vai ser aí basicamente o grupo dos professores, né? Mas vamos aguardar, tá? Então vocês podem até pesquisar aí a questão, eu já vi aí em alguns sites essa informação, né? Que a Unemat, com a do Unemat já se reuniram para definir essa questão da volta das aulas presenciais, tá? Então tem tudo para que agosto volte, mas a gente espera aí a questão da vacinação, né? Bom, sempre aguardar as informações que vêm aí de superiores, tá ok? Então essa é a previsão, agosto, próximo semestre, e as aulas venham no sistema, quem sabe, híbrido, né? Então tem essa questão aí, vamos aguardar as próximas informações aí da coordenação e também do pessoal de Cáceres, tá? Pessoal, então vamos estar falando hoje da classificação das construções civis, conforme a BNT. Alguém sabe o que seria a BNT, pessoal? Alguém pode nos compartilhar essa informação? Bom dia, professor. Bom dia, Patrícia. É a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Isso. Onde que vocês utilizam na faculdade a BNT? Fazer os trabalhos, TCC, acho que para tudo, praticamente. Isso, exatamente. E vocês sabem que a construção civil, ela tem, né? Em todos os parâmetros, a gente tem a ABNT ali dando essas instruções, tá, pessoal? É muito importante a gente ter essas noções. E a gente, é claro, nós vamos passar aí, basicamente, algumas compilações dessas ABNTs, das normas em si, né, NBRs, NRs, normas regulamentadoras, que vai ajudar o setor da construção civil a diminuir a questão dos custos, tá? Exatamente, na faculdade, desde você fazer a configuração de uma folha, de uma página, então existe as normas chamadas técnicas, tá, pessoal? A BNT está em todos os lugares, tá? Então é preciso a gente já começar aí aprender conforme essas normas técnicas. Eu não sei se a maioria de vocês fizeram já TCC, né, o projeto em si, mas segue uma regra, tá? E você não pode fugir daquela regra. Tem a regra BNT junto com o da faculdade, tá? Então é importante que vocês aprendam essas questões aí. Quem não aprendeu, aprenda, porque vai precisar, tá? E eu até mesmo, às vezes, nos meus trabalhos, pessoal, eu cobro algumas normas, né, do texto justificado, a questão do espaçamento, né? Não desconto em si aquela pontuação. Eu sempre, no primeiro, segundo, até o terceiro trabalho, eu contribuo com o aluno, informando como deve ser, para basicamente ele já mostrar um trabalho aí dentro dos padrões que a faculdade exige, tá? Bom, então a gente iniciando, vamos falar um pouquinho dessas, o que seria essas normas técnicas dentro da construção civil, tá? Bom, a gente sabe que nós temos as normas regulamentadoras, tá? Pessoal, essas normas regulamentadoras, o que elas estabelecem? Ela vai estabelecer ali requisitos de qualidade. Por quê? Porque se você colocar um produto à disposição, né, do cliente, do seu cliente, da sociedade, tem que ter um requisito de qualidade. E a gente tem também aí a questão do desempenho, a segurança, né? Entra também todas as áreas aí de uma empresa que vai diminuir, assim, os custos na obra, tá? Eu não sei se vocês já observaram, nós temos aí a questão dos requisitos, das normas, hoje até dos carros, né? Não sei se alguém já percebeu aí, quando você vai comprar um carro, ele tem aquela tabelinha que vem do Inmetro. É uma norma de qualidade, né? Então tem aí a classificação A, B, C, ou seja, conforme vai aumentando a classificação A, B, C, D, mais o carro, automaticamente, ele vai consumir um litro aí a mais de combustível, vamos dizer assim, né? Classificação A, eu acredito que ele seja mais econômico. É como uma geladeira, uma máquina de lavar, uma televisão em si. Pessoal,
na construção civil também existe requisito de qualidade. E o que impõe isso aí? As normas regulamentadoras e as NBRs, que vocês vão ver, tá? Então, além disso, pessoal, as normas da ABNT para construção civil, ela vai estabelecer um procedimento, ou seja, ela vai definir uma maneira para medir alguns objetos. Hoje, a gente já pode ver que tem algumas casas que já vêm com aquela questão do Inmetro, né? Uma casa eficiente. Não sei se alguém já chegou a ver, mas hoje é exigida essa questão dos padrões de qualidade, tá? Então, se vocês pesquisarem aí na questão da internet, vocês vão ver muito já casas com aquele selo do Inmetro, né? A, B, C, ou seja, uma casa chamada eficiente, tá? E quando a gente fala a questão de medir alguns objetos, determina também algumas características e métodos de realização dos serviços. Não é de qualquer jeito, tá, pessoal? É com qualidade. Hoje, tudo que você compra tem que ter qualidade. Hoje, um exemplo, se você compra aí um veículo, você tem nada mais do que 3 meses de garantia, motor e câmbio, um exemplo. Então, é a garantia de você adquirir algum produto. Hoje, se você adquire um aparelho celular, um televisor, você tem 1 ano de garantia. Então, a empresa, ela tem que o quê? Né? Colocar para você, no momento da venda, que vai ter a garantia se surgir algum problema futuro. E as obras, pessoal, hoje tem obras que dá garantia até de 10 anos, tá? E alguns, vamos dizer assim, algumas determinações na obra que deu ali problema que não era para acontecer, tá? Existe a questão de fissura, problema de encanamento, então algumas obras ela já coloca como garantia, tá? Então eu já conversei com colegas meus que já trabalham em construtora e a construtora basicamente dá essa garantia aí, tá? Então é isso que a gente tem que ter. Bom, então dentro dessa questão das normas, a gente vai falar algumas que estão aí à disposição da ABNT, tá? Então, quando a gente fala normas da ABNT, pessoal, a empresa ela vai aumentar a rentabilidade, a qualidade do serviço, que hoje a gente tem que oferecer um serviço de qualidade, é igual eu falo para você, você trabalhando no escritório, você abrindo uma empresa, você vai ter a sua rentabilidade, mas acima de tudo, qualidade e agilidade, tá? Melhora a sua imagem no mercado, isso, além de buscar o quê? Uma eficiência e eficácia dos serviços com valor de custo apropriado, tá? Então, pessoal, obra, ela tem que ter a garantia também, não é de qualquer jeito, tá? Por isso que eu falo, quando você faz conforme o orçamento, conforme o programado, conforme o projeto, basicamente a obra, ela tem tudo para dar certo, tá? Agora, quando você não segue os padrões, basicamente tem a questão aí de dar algum problema. É a questão dos materiais também, né? Imagina você fazer uma casa aí com materiais de terceira qualidade, né? Tem primeira, segunda, terceira e assim por diante. Não é muito bom. Se você for verificar a questão dos preços, pessoal, não tem, vamos dizer assim, uma diferença extrema, né? Existe diferença? Existe, né? Mas se você colocar na ponta aí do lápis, você vai ver que vale a pena você adquirir um produto com maior qualidade para que você não tenha problema no futuro numa residência, né? Numa construção em si, tá? No mais, elas vão evitar acidentes, doenças e outras, é claro, situações perigosas para funcionário e o descumprimento delas que vai gerar multa para os empregadores, tá? Então, isso aqui, nada mais, nada menos, vocês vão entender o porquê que uma obra, quando você passa, tem gente de capacete, tem gente com protetor auricular, tem gente com aquelas botas específicas, né, para trabalhar, para não furar o pé, para não sofrer acidente em si. Então, existem essas normas para isso, para cuidar também da parte dos empregados, tá? Então, existem algumas características que vai diferenciar as normas regulamentadoras e também as chamadas NRs, né? As normas regulamentadoras, vocês vão ouvir falar muito, pessoal, quando vocês forem na obra, e uma obra for muito grande, quem trata muito dessas NR vai ser o Tec Segurança do Trabalho, tá? Eu acredito que alguém aí já deva ter ouvido falar. O que o Tec Segurança faz? Ele vai estar acompanhando a aplicação dessas normas, tá, pessoal? Por quê? Porque vai reduzir essa questão de custos com acidente, processos trabalhistas, então isso também entra na questão da classificação de uma obra conforme a ABNT, tá? A primeira delas é a obrigatoriedade, ou seja, as NRs desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho são obrigatórias, pessoal, e pode gerar multas, né, ou seja, passivos trabalhistas, penalidades, embargos, interdições, no caso dessa questão do descumprimento. Então, não é tão fácil assim a gente comandar uma obra com muitos funcionários, tá? Além disso, elas são focadas na segurança e o chamado medicina do trabalho, que vai cuidar
do trabalhador. Então, se você já ouviu falar alguém aí que perdeu a audição, perdeu um braço, um dedo, uma perna, acontece muito de acidente. É porque, basicamente, não tem alguém inspecionando, né, controlando esse desenvolvimento das atividades por parte aí dos colaboradores, tá, pessoal? E isso, é claro, aumenta o custo da obra e muito, tá? Eu trabalhei numa empresa que tinha muito problema com essa questão aí de multas trabalhistas, pessoal. Por quê? Porque não equipava o funcionário como deveria ser, né? Então a gente acha que é de qualquer jeito. Não, a gente vê muitas pessoas aí em obras que trabalham numa certa altura e não tem um cinto de segurança, né? Eu acredito que vocês vê muito isso, é muito comum, mas não tem uma fiscalização rígida. E às vezes, quando existe isso, são aquelas pessoas que trabalham por empreita, né? Mas se a obra fosse de uma construtora, né, administrado por uma construtora, não existiria isso, tá, pessoal? Existiria um controle muito grande. Por quê? Porque se o funcionário, né, o colaborador está lá prestando um serviço, cai, quem se responsabiliza, basicamente, é o dono da obra, né? Então, isso, é claro, vai aí abrir processo, vai ter, né, alguns trâmites aí, mas, basicamente, existe problemas com a questão de custos, tá? Bom, no momento, pessoal, existem 36 NRs, tá? Que vai tratar de algumas diretrizes, agora já entrou outras NRs, tá? Se você for ver, não é mais 36, mas nós temos aí algumas diretrizes de vários aspectos, que a gente vai passar para vocês, aquela que é especialmente para a área da construção civil, tá? Basicamente, só um minuto, pessoal. Então, pessoal, como eu falei para vocês, essas NRs elas vai estar contribuindo para a segurança, né, e a saúde dos trabalhadores, tá? Com o uso dos equipamentos, né, principalmente proteção coletiva, individual, cuidado para a realização das atividades perigosas, entre outros. Então, a gente já mostrou nas aulas anteriores alguns EPIs e EPCs que eu mostrei para vocês lá nas figuras, tá? Para quem tem dúvida, pode voltar aí a aula e acompanhar, tá? Eu mostrei para vocês mais ou menos alguns equipamentos. Existem outros, tá? Então, a gente pode dizer, com a utilização dessas NRs, pessoal, as empresas do setor da construção civil, principalmente, como é o nosso foco, elas executam seus trabalhos com planejamento e diretrizes, tá? Vai evitar o quê? Problemas relacionados com o uso de equipamentos, sem a devida segurança, sem os devidos requisitos necessários, para quê? Para a operacionalização, né? Para operar, desde a preparação do terreno até a finalização da obra. Então, vai evitar o quê? Transtornos e custos que não estavam previstos aí no orçamento da execução da obra, tá? Então, para quem nunca acompanhou aí uma obra presencialmente, ou para quem não ainda acompanhou, até pelos vídeos, uma obra, um exemplo que a gente pode pôr, construção de uma usina hidrelétrica, pessoal. Então, imagina, né, o tanto de recursos que a gente disponibiliza, né, para a construção de uma hidrelétrica, né. Basicamente, ali tem já um planejamento, um orçamento, mas adentra toda essa questão de normas. Por quê? Porque acontece muito acidente em construção de usinas, tá? Principalmente hidrelétrica. Como a gente pode perceber, aqui em Sinop, tivemos usina de Paranaíta, aconteceu vários acidentes, tá, pessoal? Até com vítima fatal. Por quê? Essa questão da utilização de equipamentos, né? Lá existe vários técnicos, então, existe uma cobrança? Existe, mas existe muitas pessoas que às vezes acabam não querendo usar um equipamento de proteção individual, principalmente capacete, às vezes incomoda. Não sei se alguém já utilizou, algum de vocês ou algum parente. Tem gente que prefere, né, utilizar um boné, alguma coisa assim, e não utilizar um capacete específico. Então, existe nessas obras esses custos que já são basicamente alocados, né, de acidentes que vão ocorrer por essa questão aí das pessoas não estarem obedecendo as regras, tá? Então, numa obra, é necessário também seguir as NRs, tá? As NRs e as normas brasileiras, né? A NBRs, tá? Então, tem diferença, tá, pessoal? NRs, normas regulamentadoras, e NBRs, que é as normas brasileiras. Elas são parte de uma série de orientação criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e essa é uma entidade privada, que não visa lucro, tá? E por esse motivo a adoção dos critérios por ela estabelecidos não é exigido
por lei, ou seja, legalmente, tá? Quando a gente fala ABNT, pessoal, é quando você vai fazer algo conforme padrões já feito testes, tá? Então, quando você faz, um exemplo, você vai fazer um serviço, né? E você segue a ABNT e dá algum problema, você acaba se isentando de algum problema futuro. Por quê? Porque você seguiu normas técnicas. Ah, vai ter alguma penalidade? Vai, mas vai amenizar. Amenizar por quê? Porque você seguiu padrões conforme essas normas técnicas, tá? Já aconteceu muito isso, né, da pessoa executar um determinado serviço conforme a norma técnica e dá errado, dá problema. E aí eles vão verificar o que ocorreu para que desse esse erro, tá? Então você vai estar aí, vamos dizer assim, embasado na norma técnica. Por isso que é importante a gente seguir esses padrões, tá? E é uma entidade, pessoal, privada, ela não visa lucro, tá? Então, se vocês acessarem aí o site da ABNT, vai ter muitas normas técnicas, né? A gente utiliza muito na questão da engenharia civil, em outras áreas, né? Até a parte de engenharia elétrica. Então, a gente segue as normas da ABNT, porque já foi feito em laboratório, testado e passado aí essas normas para execução de um determinado serviço. Lembrando que essas normas brasileiras, pessoal, da ABNT, elas são compradas, tá? Então, lá você não consegue essas normas gratuitas. Ah, consegue na internet? Mas se você for lá no site querer uma norma técnica, é comprada, tá? Então, basicamente, você compra aquela norma específica, tá? Bom, então, porém, existem algumas certificações concedidas pela própria BNT, como eu falei para vocês, para organizações que atendam essas normas, que seguem regras, tá? O que vai melhorar nada mais do que a reputação da empresa no mercado, além de trazer alguma segurança, né, para os métodos e procedimentos adotados aí, principalmente pelos colaboradores, tá? As NBRs, pessoal, têm como objetivo orientar os profissionais da construção civil, né? Então, sobre os materiais, tá? Produtos e processos, além de melhorar a qualidade do empreendimento, que vai evitar erros e outros problemas nas mais diversas etapas da construção. Isso acontece o quê? Diminui os custos na construção. Então, quando você segue regra, basicamente, tem aí uma grande chance de não dar errado. Agora, se você quer fazer de qualquer jeito, pessoal, existe grande chance de dar errado, né? Então, a gente deve seguir aí os padrões que são fornecidos, né? Como eu falei para vocês, normas técnicas, elas são compradas, principalmente da BNT. Quem tiver curiosidade, pode pesquisar aí no site, que você vai ver lá o valor que eles cobram. Então, você paga e eles liberam essas normas na íntegra para você executar um determinado serviço, tá? Conhecer, pessoal, e respeitar as normas, tá, para a construção civil é essencial. Vai garantir a qualidade, a segurança de uma determinada obra, tá? Mais do que evitar multas, né? Então a gente não pode pensar só na questão de só pagar multas. Você tem que prestar um serviço com qualidade, pessoal. Hoje a gente nota que tem muitos profissionais que basicamente não têm, né, essa essência de utilizar normas, tá? Eu acredito que vocês já viram muito essa questão da pessoa construir uma obra sem, né, ter o projeto em mãos, tá? Isso dá muito problema. Por quê? Você faz uma obra, o fiscal da prefeitura passa lá, né? Ele vai te dar uma notificação, vai embargar a obra. O que vai ocorrer? Você vai ter que fazer o projeto, certo? Você vai fazer o projeto vai para a prefeitura e às vezes o projeto não é aprovado. Por quê? Porque não tem lá as medidas mínimas, a metragem mínima. Então, o que vai ocorrer? Você vai ter que desmanchar a obra e refazer de novo se você quiser ter o projeto aprovado, tá? Eu já vi muito isso, pessoal, já vi muito isso, essa questão da pessoa querer economizar e basicamente o fiscal passar. Hoje em Sinop tem muitos fiscais nas obras, então se você estiver construindo bem distante, achar que alguém não vai, né, te denunciar ou o fiscal passar por si só, porque hoje existem muitos fiscais, que o trabalho dele é só isso. Então, ele vai lá na obra e vai verificar. Isso aumenta o custo e muito, tá? Imagina você construir aí uma casa, pessoal, e não tiver as medidas mínimas, né? Aprovado pela prefeitura. Então, basicamente, você vai ter que desmanchar. Isso aumenta a questão do custo, tá? Então, mais do que evitar multas, o cumprimento das normas vai trazer muitos benefícios relacionados à questão da melhoria do tempo do serviço, aquela questão do cumprimento dos prazos que você estipulou, e assim tendo o seu custo apropriado de uma maneira correta, tá? Bom, a gente vai passar algumas normas, tá, pessoal? Principal aí do setor da construção civil, tranquilo? Alguém já ouviu falar das NRs, pessoal, normas regulamentadoras? Alguém já ouviu de um parente, já viu
em alguma atividade, né? E isso ocorre muito na questão aí da aplicação do TEC Segurança do Trabalho, tá? Então, quem se forma, basicamente vai estudar essa parte, né, de normas regulamentadoras. Alguém já automaticamente já viu isso aqui, já pesquisou? Sei que a nossa área de contabilidade é um pouco diferente, mas exigem, vamos dizer assim, a exigência, né, e a existência, ela é cobrada muito. Então, se vocês forem numa obra, basicamente vocês vão ver um monte de gente com capacete. Não é à toa que eles estão, tá, pessoal? Você tem uma cobrança, tá? É seguindo as normas regulamentadoras que basicamente aí a empresa ela busca para diminuir, né, se o funcionário ele for sofrer um acidente, se ele sofrer um acidente, diminuir a questão da gravidade desse ferimento, tá? Então não é à toa porque todo mundo tá lá com luva, às vezes utiliza luva, utiliza capacete, óculos, protetor auricular, então tudo isso ameniza a questão também do custo da empresa, tá? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, NR4. Então, o que a NR4 fala? Ela fala sobre o SESMIT, pessoal. O SESMIT nada mais é do que o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, tá? Vai promover o quê? A saúde e a integridade dos funcionários no local onde eles executam suas atividades. Então, para quem aí basicamente entrou numa empresa e foi fazer o exame de admissão, pessoal, vocês fazem aquele exame admissional, tá? Então, quem que faz isso? É o SESMIT, porque lá vai colocar sua função e, basicamente, o que você vai exercer. Então, existem alguns riscos, né, à sua saúde que você vai estar desenvolvendo, né, ou em desenvolvimento das suas atividades. Então, o SESMIT é aquele que cuida relacionado a esses serviços de saúde, tá? Então, toda vez que você vai entrar numa empresa, você faz o exame admissional. Professor, mas para que eu faço isso? Para ver, pessoal, como que está a sua saúde. Por quê? Porque quando você sai da empresa, você faz um exame demissional. Você vai lá e faz novamente o exame. Para quê? Para ver se você não adquiriu algum problema, né, na execução das suas atividades. Então, tem essa questão da NR4, que todos os trabalhadores em si, principalmente das empresas privadas, têm que fazer esse exame admissional, tá? Uma das exigências, pessoal, dessa norma diz a respeito à habilitação e registro dos profissionais, tá? Que participarão desse serviço. Então, como médico, enfermeiro do trabalho, engenheiro, arquiteto, técnico de segurança, entre outros. Então, tudo que você faz, né, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, você tem aí essa, vamos dizer assim, essa parte de acompanhamento, tá? Então, não sei se alguém já viu aí, existem empresas que tem aquela questão dos exercícios laboral, tá? Principalmente para quem trabalha aí na parte contábil, administrativa, para quem digita muito, tem a questão das lesões por esforços repetitivos, chamado LER, ou DORT, né? Isso, pessoal, basicamente é trabalhado aí com o pessoal do SESMIT, tá? Que vai amenizar a questão de muita gente que se afasta do serviço por alguns problemas futuros musculares, né, chamadas DORTs. Então, se vocês for pesquisar, seria isso. Quem trabalha em escritório, principalmente na parte de contabilidade, é necessário que tenha aí uma Professor, tá travando. laboral. Tá travando? Melhorou aí, pessoal? Acredito que sim, né? Sim. Qualquer coisa vocês... Tá. Então, pessoal, para quem trabalha em escritório, digitação, basicamente tem aquelas dores, né, nos músculos, né, principalmente na parte de digitação. Então, isso é chamado de lesão por esforço repetitivo. Então, basicamente, quando a gente fala questão da parte contábil, a parte aí geral, existe essa questão do acompanhamento dos serviços especializados de saúde, né, e medicina. Então, não é à toa que tem aqueles exercícios laboral, tá? Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha que fazer os exercícios para amenizar essa questão aí de dar problemas futuros, né, principalmente no setor administrativo, que ali você senta ali, começa a digitar e aí já começa a aparecer os problemas, tá? Principalmente isso acontece, pessoal, quem trabalha em banco, tá? Então, se por acaso alguém for trabalhar em banco, lá agora está tendo a questão dos exercícios laboral. Por quê? Porque reduz essa questão do afastamento do funcionário da empresa, tá? Por problema. E é claro, como a gente fala, né? Sai um funcionário, tem que contratar outro, e aí aumenta a questão
os custos aí da empresa com essa contratação, tá? NR6, pessoal, essa norma ela vai tratar especificamente dos EPIs, como eu falei para vocês. Eles devem estar de acordo com os riscos identificados, então, cada setor existem um IPI especificado, tá? Não é que todo mundo vai usar, mas dependendo aí para as tarefas que cada um vai executar e onde vai ter um risco de acidente, é necessário utilizar os IPIs, tá? O objetivo dessa NR, pessoal, é estabelecer regras, para quê? Para que as empresas evitem acidentes, protegendo a saúde dos trabalhadores e prevenindo aí as chamadas doenças ocupacionais, como eu falei para vocês, que vai diminuir os custos trabalhistas futuramente. Tudo isso a gente tem que colocar na ponta da caneta, tá? Temos a NR7, essa norma regulamentadora 7, ela vai obrigar que as empresas elaborem e implementem o programa chamado PCMSO, tá, pessoal? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Então, esse programa vai promover a preservação da saúde dos funcionários, principalmente da construção civil, como é o nosso setor, ao detectar antecipadamente algumas doenças relacionadas ao trabalho, que vai tomar atitudes para que sejam evitadas, tá? Então, hoje, se vocês observarem, existem algumas empresas que têm funcionários afastados, como eu falei para vocês, e isso aumenta a questão dos custos também. É um controle que a gente deve ter, tá? NR8, o que ela vai impor? Vai impor os padrões de obras e edificações. Então, para quem tiver curiosidade aí, pessoal, claro que a nossa área é a parte contábil, mas quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. É só escrever no Google lá, norma regulamentadora 8. Ela vai trazer todos os padrões de obras e edificações, que vai estabelecer o quê? Requisitos técnicos mínimos para esses locais, tá? Então, o intuito disso é o quê? Garantir a segurança e também o conforto dos colaboradores que vão estar envolvidos nessa construção, tá? É importante vocês darem uma olhada lá, né? Ah, não é da minha área. É só para vocês verem o que essa NR8 impõe. Diminuir a questão dos custos com afastamento de funcionários. NR12, pessoal, trata sobre a questão da utilização dos equipamentos e máquinas de todos os tipos, né? Então, se vai operar uma pá carregadeira, uma retroescavadeira, basicamente ela estabelece o que o colaborador deve usar, tá? Então, o empregador ele deve aplicar essas medidas de proteção para os funcionários para que tenham contato com as máquinas e outros equipamentos que vão oferecer riscos que vai garantir a saúde do trabalhador, tá? Evitando mesmo o afastamento. Então, tudo que você fala de afastamento, pessoal, dentro de um setor, aumenta o custo, né? Porque você vai ter que contratar outra pessoa para aquele setor. Então, por que não cuidar daquele funcionário? Isso é muito importante. Hoje a gente vê que existem empresas que acabam não tendo esse controle, não tem esse cuidado com o funcionário, tá? Mas se a gente for ver, pessoal, é o funcionário que traz o retorno para a empresa, né? Contribui muito com o lucro. Então, por que não garantir essa segurança, essa preocupação, tá? Então, tem muitas empresas que acabam não tendo esse controle em si, vamos dizer assim, das normas relacionadas aos trabalhadores, tá? Temos a NR18, que ela estabelece diretrizes de ordem administrativas, organização de planejamento. Então, ela tem como objetivo a implementação de sistema de controle, principalmente a prevenção de acidentes nos processos, condições e no meio ambiente, né, de trabalho da construção civil, tá? É importante, né, o chamado PCMAT. Então, se para alguém aí tiver também curiosidade, dá uma olhadinha nessa NR18 que fala sobre a questão da construção civil, tá? Um dos pontos abordados por essa norma, pessoal, é a importância da qualificação dos trabalhadores envolvidos no dimensionamento, montagem, manutenção, operação de equipamentos, como elevadores e gruas. Então, não é de qualquer jeito. A norma estabelece um treinamento para o funcionário, tá? Então, hoje, a gente tem várias normas. Não é simplesmente colocar um funcionário para executar uma tarefa, tá, pessoal? Um exemplo, um funcionário que vai aí utilizar uma serra elétrica, ele tem que ter o quê? Um curso, ou ele tem que ter uma prática comprovada, tá, pessoal? Não é de qualquer jeito que você coloca um funcionário numa construção para operar um equipamento que o mesmo nunca teve acesso. Isso ocorre muito acidente também, quando se não tem essa questão de treinamentos, tá? Só voltando aqui, por que existe, eu não sei se alguém aí já chegou a trabalhar numa grande empresa, né, mas vocês podem ver que existe um momento, principalmente o pessoal do operacional, pessoal, tem a questão dos treinamentos, né, um exemplo mesmo, meu irmão, ele é técnico de segurança, então ele promove palestra, né, ele vai lá, dá palestra, ensina, né, o uso de um equipamento, por quê? Porque a empresa, não é que ela quer ensinar o funcionário por si só. Por lei, é exigido que ela contrate um profissional
que treine os seus funcionários para evitar a questão de acidentes, tá? Então, ele presta esse serviço, né, de treinamentos, justamente por essa questão que eu falo para vocês. As normas regulamentadoras, elas são exigidas por lei, para diminuir essa questão dos afastamentos de profissionais, tá? NR35, pessoal, determina alguns requisitos. Quais são esses requisitos? São a questão do trabalho em altura, que envolve a questão do planejamento, a organização e a execução. Então, a norma fala que acima de 2 metros, né, o funcionário ele já tem que usar um cinto de segurança, mas é o que a gente não vê muito isso, né? De 2 a 3 metros ali, as pessoas falam, não, ainda é uma altura tranquila, mas imagina você cair dessa altura, né? Provavelmente aí vai trazer problemas sérios. Então, essa NR35, no setor da construção civil, ela vai trazer esses requisitos para se trabalhar com segurança em altura, tá? Ela vai proteger a saúde dos trabalhadores ao fornecer informações de segurança dos equipamentos que a gente deve utilizar, aqueles obrigatórios, né? Para todas as atividades realizadas aí acima de 2 metros do nível inferior, tá? Pessoal, lembrando, é muito importante essa questão, tá? Eu sei que não é o nosso setor contábil, mas só para vocês terem ideia, o dia que vocês estiverem numa empresa, você pode passar essa informação adiante, né? Tem muita gente que fala assim, não, eu vou fazer o meu setor, a minha digitação, o meu lançamento, eu não vou cuidar disso. Mas é importante que a gente fala isso, para você contribuir. Nada, vamos dizer assim, é ruim quando a gente aprende um pouco a mais, né? Se tenha mais conhecimento. Então é importante que vocês tenham noção sobre isso, tá? Pessoal, temos aqui as questões das NBR, tá? Então a gente falou das NRs, tem a NBR também. A 6136, ela fala sobre a questão da produção e a questão aí dos blocos, né, de concreto utilizado em alvenaria, execução estrutural e de vedação, tá? Pessoal, alvenaria estrutural, um exemplo só para vocês terem ideia, quando eu falo alvenaria estrutural é quando eu não tenho viga, tá? Principalmente esses blocos, não sei se vocês já viram aí nas obras, que é construção de blocos direto, não tem aquelas vigas que eles utilizam para assentamento de bloco cerâmico, coloca uma viga lá vertical em pé, né, vai lá e concreta. Execução de alvenaria estrutural seria isso, bloco que você não faz basicamente aquelas vigas, tá, aqueles pilares, tá ok, chamados pilares. E de vedação nada mais é do que essas casas comuns que a gente utiliza. Hoje existe obras aí que tem a questão dos painéis, né, concretados em loco. Não sei se vocês já viram que são aqueles blocos bem fininhos, né, que eles utilizam para paredes, tá? Então a gente fala sobre essa questão da NBR 6136, do que ela trata, tá? Então essa norma vai determinar alguns tipos de blocos para cada utilização, tá? Como a gente fala, né, da NBR, são algumas especificações. A gente não vai focar muito sobre isso, tá? Mas só para vocês verem que tem essa questão também da utilização de materiais, tá? Quando forem adquirir, utilizem conforme esses materiais que estão aí dentro dessas classes já definidas e aprovadas, tá, pessoal? Então, basicamente, isso aqui é mais vamos dizer assim, uma informação extra que eu passo para vocês sobre a questão do conteúdo que você vai comprar, tá? Para quê? Para evitar a exposição ao ambiente de um determinado bloco e aumentar, né, que pode aumentar aí nada mais do custo de uma obra posteriormente. Então, material com qualidade. Se você está no setor, você pode futuramente ser aí o setor de compras, né? Nada impede isso. Contábil, compras, dependendo de uma empresa pequena, né, como vai ter um tempo, você pode trabalhar nisso. Então, isso, quando você exige aí um produto com qualidade, né, que vai trazer lá basicamente especificado, você vai evitar essa questão aí de comprar um produto de segunda ou terceira classe, né, ou segunda ou terceira categoria, tá bom? A NBR 7199, pessoal, fala sobre a questão dos projetos, execução e aplicação de vidros na construção civil, tá? Então, sempre essas normas têm atualização, tá? Em geral, essa norma vai estabelecer as regras de utilização dos vidros no âmbito da construção civil e para a aplicação correta de cada tipo de vidro. Então, como eu falei para vocês, só para vocês observarem, né? Onde que se tem essa aplicação da NBR, né? Para que isso? Diminuir custo de obras, pessoal. Então, tudo que se é classificado pela NBR, você tem uma qualidade comprovada, tá ok? Pessoal, dúvidas, perguntas? Estão compreendendo? Tá muito difícil? Tá tranquilo, professor. Tranquilo? Então, como eu falei para vocês, é uma coisa que
A gente apresenta, vocês podem ver que é um resumo, tá, pessoal? Não é um intuito. Até depois a gente já entra nessa parte de contar para vocês como é custo para a construção civil. Quando a gente fala a questão das NBRs, ela adentra também na parte de custo. Por quê? Porque se você não acompanha, né, a fabricação, se não tem um controle de qualidade, a sua obra pode dar problema futuramente. E a gente sempre fala, né, aumenta custo. Né? Aí tem custo de você ir lá desmanchar e arrumar, né, de você fazer basicamente aí uma revisão geral na sua casa, está dando um problema lá, vai ter que derrubar uma parede, ou vai ter que consertar, está dando infiltração. Então, tudo isso entra na questão de custo. É importante a gente compreender essa parte aí, tá? Bom, na NBR 8949, pessoal, essa norma ela vai estabelecer o quê? O método de preparo e ensaio de paredes estruturais, que vão ser submetidas à compressão axial. Quando eu falo compressão, pessoal, é você colocar basicamente uma parede, né, dentro de um recipiente e colocar um peso em cima, tá? Esse é o chamado compressão axial, feita em blocos de concreto. Então, quando a gente fala essa questão de análise, né, basicamente eu fiz isso no meu trabalho de engenharia, eu fiz a questão dos confecção de blocos. Então, para o blocos ele aguentar um peso, o que eu fiz? Eu confeccionei ele, coloquei um peso e fui adicionando ali através da prensa. Existe uma prensa que você vai colocando uma força. Isso aí é análise que a gente faz, até para ver qual que é o peso, né? A tonelada que aquele bloco ele resiste. Então, existe uma NBR que ela vai definir essa questão também, tá? Por quê? Porque essas obras que a gente tem aí, pessoal, você pode colocar um tijolo de segunda ou terceira categoria ou classe, vamos dizer assim, e ele não suportar um peso, tá? Foi o que não sei se vocês já observaram, foi o que ocorreu esses dias lá no Rio de Janeiro, né? Uma construção, infelizmente foi uma fatalidade, não sei se alguém acompanhou, sobre a questão de uma obra que o pai foi ajudar o filho, fizeram lá, compraram o terreno, fizeram uma casa térrea, e o pai começou a subir, né, basicamente, alguns andares. Pessoal, nunca faça isso, tá? Então, se alguém for construir aí, para vocês, nunca tenta fazer o segundo andar sem consultar um profissional técnico, tá? E o pai foi construindo, mas o pai não construiu só 2 andares, construiu 4, pessoal, né? E aí, será que a estrutura aguenta? Não, né? E aí o pai foi ajudar o filho para ter a casa, basicamente caiu a obra, matou o filho e a netinha de 2 anos, né? E basicamente aí a nora está internada. Então, por isso que eu falo, existem ensaios, né? Existem ensaios, métodos que a gente ameniza essa questão de problemas futuros, chamado custo, né? E é o que custou aí, infelizmente, né? A gente fica até triste com essas questões que acontecem, mas é a realidade que a gente vê hoje. Nunca economize aquilo que vai ou pode dar problema futuramente, tá? Então, sempre procura um técnico. Às vezes a gente acha caro, mas às vezes o caro sai barato, né? E às vezes o barato sai caro também. Então, por isso que eu passo para vocês essa questão da classificação dentro da contabilidade. Sempre produtos com qualidade, tá, pessoal? Então, a gente fala essa questão da NBR 8949 sobre os blocos de concreto, tá? NBR 12118, então ela especifica alguns métodos de ensaio para analisar esses blocos, principalmente de alvenaria. Então, é bom você analisar também, se você é do setor de compra, de orçamento, está contribuindo, verifica essa questão, tá, pessoal? Então, blocos que vêm com aspectos analisados, ele vem lá, descrito, dimensão do bloco, absorção da água, resistência à força, né, e área líquida, entre outros. Então, é essa NBR que define um bloco com qualidade, tá? Por isso que às vezes não é tão barato, tá, pessoal? Quando vocês vão comprar um produto, ele difere um pouco mais do outro por causa dessas análises. Ele tem a garantia, tá? Então, produtos devem ter garantia. É isso que ocorre. Por quê? Porque a pessoa, para fabricar, ela existe um controle maior de qualidade, mais profissional. Por isso que às vezes o produto ele sai um pouco mais caro, porque ele tem a garantia. E a gente deve exigir essa questão da garantia, tá? Então, essa NBR 13531, pessoal, ela vai estabelecer as atividades exigidas para o projeto de um edifício, tá? Então, ela vai ser complementada pela 13532, que vai fixar algumas condições necessárias para a elaboração aí, principalmente dos projetos de arquitetura. Então, só para vocês terem ideia, né? O quanto a gente tem aí de normas, né, por trás de uma construção civil.
Então, basicamente, quem não segue regras, né, pessoal, infelizmente tem dor de cabeça no futuro. NBR 15575, pessoal, essa norma ela vai tratar sobre a qualidade dos produtos e a sua utilização pelos consumidores, tá? É uma indicadora de desempenho de uma edificação que vai certificar a sua excelência. Então, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar aí. Então, existem normas que vai definir se a obra é, né, com bom desempenho e basicamente a sua excelência, tá? Então, é interessante vocês darem uma olhada, tá, pessoal? A gente, claro, não vamos cobrar essa questão aqui de vocês decorarem, de vocês, mas especificar, vai ser cobrado na prova? Com certeza, né, pessoal? É conteúdo, faz parte, mas o mínimo ali que a gente vai cobrar de vocês sobre essas normas da construção civil, tá? Bom, o uso, pessoal, dessas NBRs e das NRs vai trazer diversos benefícios ao empreendimento. Então, é igual contabilidade. Sempre quando for trabalhar com qualidade e agilidade, tá? Um deles é a utilização dos materiais em normas. Para quê? Porque vai garantir essa questão da qualidade desejada e a menor adição de custo. Ou seja, vai estar de acordo com as normas da construção civil, tá? Então, o cumprimento das NBRs também aumenta essa questão da produtividade, como eu passei para vocês, vai reduzir os custos de projetos e obras e possibilitar uma maior competitividade no mercado, tá? Claro, melhor aproveitamento de todos os recursos que garante a entrega de um ótimo produto final para o consumidor, tá? Então, só para vocês terem ideia, essa questão do que a gente fala, NBR e NR, qual que é a importância? Muito, né? Que muitas às vezes acaba não levando a sério e tendo problema futuro. Isso é muito comum hoje, né? Muitas empresas terem um custo maior devido a ao não seguimento dessas normas que foram aí colocadas à disposição e cobradas. Tá ok? Pessoal, perguntas, dúvidas? Tranquilo? Pessoal, Tranquilo, pode falar, professor. Patrícia. Professor, lá no slide 18, Oi. ele comenta sobre compreensão axial Deixa eu voltar do aqui. grout. Uhum. Pode falar um pouquinho a respeito disso? Essa compressão axial? É. Essa compressão axial é o que eu falei, é aquela compressão onde você coloca um peso em cima, tá? Então, um exemplo do tijolo cerâmico, do bloco, ele suporta uma quantidade de peso, tá? Isso aqui eu até deixei relacionado à NBR, não mudei, mas eu poderia colocar aqui compressão a uma força, tá? Essa compressão nada mais é do quando você pega um tijolo, o Patrício e os demais, e você vai colocando um peso, até para ver o quanto suporta, tá? Esse tijolo de peso. Então, basicamente, quando a gente fala um produto ou um ensaio testado pela NBR 8949, é isso que a gente fala, que aquele produto ele vai aguentar tantas toneladas. É o que a gente ocorre nessas construções que eu falo para vocês que cai. Por quê? Porque chega um certo tempo, um exemplo dessa casa que o pai lá foi construir para o filho e acabou tendo essa fatalidade, foi o que ocorreu, que os materiais ele não suportou os pesos dos andares superiores, tá? Então, por isso que a gente fala, quando você vai comprar um bloco de concreto, um tijolo, lá tem especificado quanto ele vai suportar, né, de peso um em cima do outro, tá? É igual uma caixa de papelão, existe um exemplo mais prático para vocês compreenderem, tá? Então, você coloca lá uma caixa de papelão e você vai colocando uns cadernos. Então, conforme você vai colocando, vai aumentando o peso. Isso é o chamado de compressão axial. É os testes que a gente faz em cima desses blocos, tá? Seja de concreto, seja cerâmico ou tijolo, como a gente pode dizer. Então, vamos dizer assim, o quanto ele vai suportar de peso, tá ok? Então, isso a gente faz numa prensa, lá em laboratório para ver qual que é a quantidade de tonelada que a gente pode jogar em cima. Beleza? Tá, aí o grout, ele é um tipo de contrapiso? Ah, tá, deixa eu ver aqui, o grout, né? Pessoal, o grout nada mais é do que uma argamassa, tá? Esse grout, ó, a gente pode ver aqui, ó, preparados e ensaiados blocos, grouts e argamassas de assentamento, reduzindo o custo. Esse grout aqui, ele basicamente, ele é utilizado muito hoje na engenharia, Patrícia, para amenizar a questão de pilares que deu algum processo de fissura. Ele é vamos dizer assim, um colante, tá? É uma argamassa colante, mas em si não é uma argamassa comum, que você coloca ele e ele como se fosse uma colagem na parede,
Então, você pode destruir o que está ao redor, mas ele não destrói aquilo que colou, tá? Então, o grout nada mais é do que uma argamassa específica. Isso aqui utiliza muito na construção civil, principalmente pilar, quando dá aquelas bicheiras, quando a pessoa, ela concreta e fica aqueles buracos. Não sei se vocês já viram. Então, eles jogam esse grout. Então, esse grout nada mais é do que ele vai colar, ele vai deixar a parede não, vamos dizer assim, se movimentar, para não ter algumas outras fissuras maiores, e vai amenizar a questão do impacto estrutural. É o chamado grout, tá? Eu não tenho uma imagem aqui, mas depois eu posso estar mostrando para vocês. Como é da NBR, eu não tirei algumas imagens, tá? Então, bloco, vocês já viram, o grout é isso, tá? O que vai contribuir principalmente para essas obras que dá problemas futuros. Então, para você não ter que desmanchar tudo, você utiliza um produto chamado grout, tá ok? Beleza? Respondido? Tá com a mão erguida, Patrícia? Acho que era só isso, Patrícia. Se vocês consultarem... Oi? Eu esqueci de abaixar a mão. Entendido? Mas vocês podem pesquisar na internet, Patrícia, vocês vão ver mais ou menos o que eu estou falando, tá? Então, o grout é um produto específico para amenizar essa questão estrutural, para você não desmanchar uma viga, algum pilar, tá? Você joga o grout. Principalmente é para pilar. Eu vi muitas pessoas utilizar isso, para não precisar desmanchar e fazer de novo. Então, o grout é um produto bem especial dessa área aí. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, que daí vocês... O grout... Vamos ver aqui se vai dar para... Um produto bem... Ele é um pouquinho mais caro, mas... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Grout. Deixa eu só interromper o compartilhamento e mostrar para vocês. Ele tem de todo tipo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma janela. Deixa eu ver aqui. Uma tela inteira aqui para vocês. Vamos ver aqui. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Acho que vocês estão vendo aí minha tela, né? Todos estão vendo? Sim. Uhum. Ó, então nós temos aqui grout, ó, ele é diferente de argamassa, tá? Ó, ele é mais para construção civil. Algumas regiões o pessoal utiliza muito grout, mas não é necessário, tá, pessoal? Isso aqui, ó, basicamente ele é um concreto, mas você pode ver que ele é igual aquele argamassa para sentar porcelanato, aqueles pisos, tá? Mas ele é específico, ó. Então, super grout é um material que ele cola mesmo, é um colante que ele vai ser basicamente 5, 6 vezes mais do que essa argamassa comum, tá? Então, você pode comprar ele, ó, quando você vai ajustar alguma parede. Então, isso aqui, assim, só em último caso a gente utiliza o super grout, tá? Ele não é tão baratinho assim, mas é claro que tem um custo, ó, como vocês podem ver. Tá bom? Existe muita questão. Então, grout nada mais é do que uma argamassa especial, tá? Aí aqui fala, ó, os tipos de aplicação, tal. Não é o mérito da gente tá passando para vocês isso aqui, tá ok? Tirada a dúvida, Patrícia? Uma tirada assim que eu achei que fosse um contrapeso. Isso. Vamos lá, então. Pessoal, eu nem fiz chamada, né? Eu vou fazer no final. Deixa eu só... Vou aproveitar e vou tirar um print aqui da tela. Vocês estão, acredito que é o que vão estar até o final da aula, né? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Basicamente é isso, tá, pessoal? Não é intuito da gente passar muita coisa da engenharia, justamente porque a nossa área é outra, mas para conhecimento de vocês, tá? Numa obra, como que funciona? Ah, professor, como que funciona? Essas normas que devem ser seguidas para reduzir a questão dos custos, tá? Então, vamos lá para a nossa aula, voltando aqui. Contabilidade de construtora, pessoal. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho dos aspectos contábeis, e aí depois a gente vai desenvolver alguns exercícios. Nessa aula, a gente só vai falar um pouco mais de teoria, mas na próxima aula, tá, a gente vai desenvolver aí a questão de alguns exercícios, tá?
Pessoal, se não me engano, acho que na próxima aula já é revisão para a prova, né? Eu não sei se... Deixa eu só verificar aqui. Se não me engano, era... Só consultar certinho aqui que eu estava vendo, a gente está bem, vamos dizer assim, cronometrado com as nossas aulas, né? E, se não me engano, era revisão de prova. Não sei se vai ser na próxima aula, na outra segunda-feira. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o SIGA vai abrir, mas basicamente até o final da aula a gente verifica essa questão, tá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho dos aspectos contábeis. Então a gente sabe que a legislação fiscal brasileira, ela especifica, né, regulamentos, principalmente aos tributos que vão incidir sobre o lucro, que vai ser definido pela Secretaria aí da Receita Federal, tá? Então ela delimita o quê? Os procedimentos para a contabilização dessas operações efetuadas pelas empresas de atividades imobiliárias. Então, quando a gente fala imobiliária, não quer dizer que só é de compra e venda, tá, pessoal? De construção civil. Então, ela envolve essa parte também. Então, a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então, toda a regulamentação, ela vai estar definida para fim de apuração do lucro real, e aí especifica os artigos, tá? Não é um caso aqui da gente ficar especificando, mas aí fala no artigo lá 410 a 414 do regulamento, tá? Do imposto de renda. Então, também a instrução normativas, com as modificações, né? E algumas normas alternativas que vai complementar e disciplinar essa questão das tributações, tá? Tanto como compra, venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis, tá? Então, tudo isso está alocado aí dentro desse regulamento do imposto de renda, tá? Então, se você comprou, se você vendeu, né, você tem um sistema de tributação, principalmente para quem adquire mercadorias de fora, né? Quando a gente compra dentro do estado de Mato Grosso, ele já está tributado basicamente com 17%, né, pessoal? Vocês sabem que o estado de Mato Grosso aí é um dos estados que mais cobra ICMS de materiais, né, importados dos outros estados. Alguém viu alguma matéria sobre essa questão do sistema de tributação no Mato Grosso? O quanto a gente arrecadou nos 3 primeiros meses, pessoal? Aqui em Mato Grosso? O quanto que o governo do estado de Mato Grosso arrecadou de tributos nesses 3 primeiros meses? Não sei se alguém aí acompanhou. Eu vi lá, professor, não lembro o valor, mas daí passou mesmo que o Mato Grosso estava em primeiro lugar lá. Isso. Mais alguém, pessoal, tem um dado assim de quantos milhões? Que passa de milhões, né? Mais ou menos, alguém tem ideia? Isso é importante, tá, pessoal? Para conhecimento, aquilo que eu falo para vocês, tudo que a gente aprende, né? Mesmo que a gente não esteja aplicando, é importante a informação chegar até nós, né? Chegar até a gente, vamos dizer assim. Não sei se a Patrícia viu, que a Patrícia é ligada também aí nas informações, como os demais, mas chegou a ver, Patrícia, quanto que o governo do estado arrecadou nesses primeiros meses? Não, professor, não vi não, nem tenho visto o noticiário ultimamente. Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Se viu alguma coisa sobre isso? Não? Pessoal, 15 bilhões, tá? 15 bilhões de reais, os 3 primeiros meses. Então, só para você ter ideia, né? O quanto se arrecada de tributos no Mato Grosso, tá? Então, é claro que a gente está vendo agora que o governo, ele está fazendo muitas obras. A gente pode notar, né? Reformando escolas, estradas. É claro também que veio a questão do dinheiro da pandemia, né? Que foi para colocar a casa em ordem, algumas coisas assim também. Então, a gente pode observar. Mas foi aí na casa dos 15 bilhões de reais, pessoal. Bilhões, não é milhões, não. Então, imagina o tanto que o governo, né, estadual aí arrecadou, tá? Então, imagina a questão aí do Brasil, né? Apesar que isso, pessoal, só para vocês terem ideia, esses 15 bilhões que o governo do estado de Mato Grosso ele arrecadou, representou 2,3% do PIB brasileiro. Então, bem pouquinho, né? Bem pouquinho, imagina, né? Você com 15 bilhões de reais representar 2 pontos alguma coisa aí do PIB do Brasil, né? E a projeção é que o PIB do Brasil esse ano chegue, né, a mais de 5%, tá, pessoal? Isso eu vi também uma matéria sobre essa questão, então é uma projeção muito otimista de mais de 5% de aumento, tá? Que representa aí 5,2, 5,3 o PIB, o que vai aumentar esse ano. Então, é bom, né? Veio a pandemia, quebrou,
mas agora a gente observa. É claro que essa questão aí está ligada muito à questão da tributação também, tá, pessoal? Então, tudo que a gente fala, você adquiriu de fora, você paga imposto, se você vendeu, você paga imposto, então tem aquela via de regra, né? Tudo que você adquiriu, é claro que a gente sempre fala assim, quem paga o pato é o consumidor final. Então, vai tudo para o consumidor final, né? Principalmente a gente vê a questão do combustível, dos alimentos, a questão do milho, do soja, por que aumentou tanto, né? E a gente falando essa questão aí do por que a carne está muito cara, não é só no Mato Grosso, mas no Brasil inteiro, vocês podem ver a reportagem, porque o dólar aumentou. Então, hoje, os frigoríficos compensa mais vender para fora, porque é por dólar, né? Quem não queria vender, né, pessoal? E aí sobra, vamos dizer assim, aquela carne de segunda categoria, vamos dizer, para os brasileiros, né? Exportado para a China que está importando muito. Então, entra essa questão aí também de tudo aumentar. E é claro, aumentando, a gente pode caracterizar aí esse problema aí da inflação, né, quando a população começa a adquirir mais, né, principalmente esse auxílio emergencial, ele contribuiu com muitas famílias, mas quando você tem mais gente comprando, né, e poucos produtos, os preços se elevam, então tudo isso está caracterizado. É o que a gente fala, a questão da tributação, né. Aspectos contábeis, pessoal, a gente fala da incorporação imobiliária. Então, a incorporação imobiliária, ela é definida por esse artigo 28 da Lei 4.591, de dezembro de 1064, né, como sendo atividade exercida com a finalidade de promover e realizar a construção para alienação total, parcial, edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas, tá? Então, esse artigo é o que trata sobre a questão da incorporação imobiliária, tá? Essa atividade, pessoal, ela vai se caracterizar com o quê? Por meio do comprometimento ou efetivação da venda de frações ideais de terreno com vinculação de tais frações ou unidades autônomas. O que isso se refere? Tanto de você comprar em 1 hectare, uma chácara, ou comercializar um terreno, tá? Então, caracteriza por esse comprometimento. Então, você pode comprar uma área maior e dividir ela, né? O que acontece muito das imobiliárias estarem fazendo a questão dos loteamentos, tá? Então, a formalização da incorporação imobiliária, pessoal, ela dá-se por meio do instrumento de incorporação de imobiliária, que é registrado em cartório, tá? Então, quando for adquirir um terreno, é necessário a gente verificar isso, tá? Se está registrado em cartório, se a área é legal, que vai permitir que a empresa comercialize essas unidades provenientes de uma edificação ainda em construção. Pode ser tanto terreno como a casa pronta. Hoje tem muita imobiliária que faz a casa, né? Hoje tem muita imobiliária que já faz aí um conjunto completo de casa, já entrega só a chave para você, tá? Já entrega com asfalto, saneamento, né? A questão aí completa, rede de água, esgoto, tudo, né? Energia elétrica. Isso é bom? É bom. Encarece um pouco? Encarece. Mas, né, tem gente que prefere comprar o terreno e construir do modo que queira. É o que a gente vê isso, tá? Então, deve tomar todo esse cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje você comprar uma casa pronta, é claro, financiada, aí o valor é um pouco maior, né, do que você fazer a sua casa, mas tem gente que prefere já comprar e já morar na casa, né, e pagar aquela parcela lá em 30 anos, que hoje é muito comum, né? Quando eu comprei o meu terreno era no máximo 10 anos, agora não, aumentou 30 anos. Por quê? Porque aí aumentou o custo, né, do asfalto, energia. Então tem tudo isso que a gente tem que colocar na ponta da caneta, tá? É importante a gente verificar essa questão, como adquirir, se compensa já comprar pronta ou se construir, tá? Se o custo é maior. Então a gente faz essa análise por completo, tá ok? Bom, temos a questão aí dentro dessa contabilidade de construtora, os planos de conta, tá, pessoal? Então, basicamente, eu passei esse plano de contas para vocês, um modelo para as empresas construtoras e incorporadoras. Esse é um modelo que vocês essa aula está postada no Cigar, depois vocês podem baixar, porque amanhã vai ter atividade relacionada a ela. Mas aí não difere muito a questão do que a gente viu aí nas empresas comerciais, tá? Industriais, a gente vai ver aí a questão das contas, a classificação, né, conta sintética, analítica, descrição das contas, que elas basicamente aí inicial são as mesmas. Por quê? Porque nós temos aí o ativo, né, o ativo circulante, disponível, aí entra a questão aí do caixa geral, né, bancos, tá? Banco Brasil, Bradesco, enfim, tudo isso envolve a questão dentro do plano de contas, tá? Temos aplicações financeiras de curto prazo,
né? Créditos, clientes, então vocês podem ver a questão aí da composição, ela não é muito diferente, tá bom? Então vocês podem observar lá a parte de composição das contas, tá? Ó, os impostos e contribuição a recuperar, fornecedor X, estoque de imóveis concluídos, né? Então aqui, pessoal, ó, basicamente o que vai mudar da empresa comercial. Então vocês podem ver aí, ó, estoque de imóveis, não é de mercadorias, mas sim de imóveis, tá? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Fiquem tranquilos para perguntar, tá? Tranquilo, então? Vamos lá. Bom, plano de contas, como eu falei para vocês, então ele tem aí a composição de estoque de obras em acabamentos, né? Aqui a gente viu aqui de estoque de imóveis concluídos, aí de obras em andamentos, né? Obras em andamento residencial, então colocou aqui a questão, ó, salários, empreiteiras, tá? Estoque de materiais, construção, despesas do exercício seguintes, custos e despesas antecipadas, entre outros, tá? Então isso aqui nada mais é do que um modelo para vocês verificarem essa pequena diferença, tá? Então tá. Tá aqui a questão do ativo, né? Investimentos imobilizado, né? Só atualizar depois aqui a questão, pessoal, desse plano de contas, tá? Porque a gente tem aí a questão, algumas contas que foram atualizadas, tá? Depois a gente vai estar atualizando e passando para vocês. Mas temos aqui, ó, o passivo, né? O que a gente utilizava de ferida intangível, tá? Então é o modelo que a gente conseguiu aqui, mas eu acredito que aquele que eu passei para vocês, ele já está atualizado, tá? Então, como eu tirei do material já algumas compilações, basicamente veio essas diferenças, tá? Passivo, circulante, exigível a curto prazo, né? Aí entra a questão dos empréstimos, financiamentos, temos outras obrigações, provisões, custo orçado, ó. Então, temos custo orçado efetivamente realizado, tá? Que isso aqui a gente vai ver posteriormente. Temos aqui a questão de dois tipos de custo, né? Custo orçado, residencial alfa, custo orçado, a gente vai entender um pouco mais detalhadamente posteriormente nos exercícios, tá? Aí temos aqui o passivo exigível a longo prazo, resultados dos exercícios futuros, receita diferida, né? Aí entra a questão aqui das receitas, tá? Então entra a questão aí da parte já das contas de resultado, diferida de venda, de juros, tá? Custo diferido. Temos aqui o patrimônio em si, tá? Aqui, ó, a gente pode ver, pessoal, que nós temos a questão já da junção, né? Tanto do ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, tá? Então, temos aqui as reservas, como é de comum, né? A gente verificar receitas de venda. Temos aqui a questão receitas financeiras, deduções, tributos, custos, imóveis concluídos, tá? Custos dos imóveis vendidos, tá? Imóveis em construção, então tudo isso aqui a gente vai estar verificando nos exercícios posteriormente, tá? Então, só para você ter ideia, não muda muito, né, do que a gente viu aí nas empresas comerciais, despesas operacionais, administrativas, são a classificação aí, a descrição a mesma. O que muda vai ser aí a questão das contas alocadas em cada tipo de obra, tá? Resultado não operacional, os impostos, entre outros. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Fique à vontade aí para perguntar, tá? Tranquilo, professor. Beleza, então. Vamos lá. Então, pessoal, falando um pouquinho sobre formação de estoque. Como que funciona essa questão da formação de estoque, né? Caracterizada aí pela contabilidade de construtoras, ou seja, imobiliárias, né? Então, na contabilidade, pessoal, deve ser apropriada detalhadamente, como a gente já sabe, né? A totalidade dos custos incorridos numa construção, desde o terreno até a mão de obra e os materiais aplicados. Então, não é. Professor, ficou mudo, travou.
Professor, tá muito. Bom, pessoal, tinha caído a conexão aqui, né? Mas eu avisei vocês aí no grupo, sempre demora um pouquinho. Vocês estão me ouvindo, beleza? Internet é assim mesmo, né? Sim, tô vendo, professor. Beleza. Acontece, né? Internet, ela contribui, mas também ela dá esses probleminhas, tá? Então, vamos lá, vamos retornar a nossa aula aqui. Eu acredito que eu parei aqui no final do plano de contas, pessoal, quando caiu a conexão aí, depois que eu fui perceber aqui. Isso. Então, tá. Então, vamos iniciar aqui falando sobre a formação de estoque, bem rapidamente. Então, como vocês podem ver, deve ser detalhado na totalidade os custos aplicados em uma obra, seja desde a aquisição do terreno, mão de obras, materiais, para quê, pessoal? Para um controle rigoroso da evolução da questão da obra. Então, muito importante essa questão da gente estar aí levando em consideração os lançamentos de tudo, tá? Como eu falei para vocês, a questão deixa eu compartilhar que eu acho que caiu aqui. Vamos lá. Professor, não tá compartilhando. Acho que agora sim, né? Agora tá. Beleza. Então tá, como eu falei para vocês, pessoal, a questão da formação do estoque deve-se contabilizar, detalhar tudo, desde o terreno, a construção, mão de obra, principalmente essas construtoras. A gente observa que nem todo mundo leva em consideração isso, tá, pessoal? Então a gente um papel de bala, né? Comprou uma bala lá, né? Não um papel, mas uma bala, você deve registrar, tá? E como eu falei para vocês, acredito que vocês têm aí os lançamentos, né? O controle de vocês em casa, a contabilidade paralela de vocês. Por quê? Para ter o controle, o que vocês ganham, o que vocês vão gastar, né? Então a gente nota que muitas empresas não façam isso, né? Esse devido lançamento. Já vi empresas que diz que pegava dinheiro do caixa para algum determinado fim e não registrava, e no final dava furo. Com certeza vai dar furo, né? Então as empresas do ramo de incorporação imobiliária, pessoal, têm algumas regras específicas, principalmente para o registro aí permanente desse estoque, tá? E livro registro de inventário também, como a gente já vai ver, tá? Temos a questão aí, de acordo com o regulamento do imposto de renda, as empresas construtoras e incorporadoras, elas deverão manter esse registro permanente, tá, pessoal, de estoque, para quê? Para determinar o custo dos imóveis vendidos posteriormente. Então, vamos dizer assim, uma compilação de uma empresa industrial, né? A gente pode dizer que uma imobiliária, uma construtora em si, nada mais é do que uma empresa industrial, porque ela está fabricando um produto. Então, eu preciso saber o que foi gasto para incluir como custo direto, despesas diretas, né, ou indiretas, ou seja, esse custo total, tá? Então, o controle pode ser feito por meio de fichas, formulários, livros, mapas, critérios do contribuinte, observando algumas regras, tá? O modelo deve seguir as fichas usuais de controle de estoque, porém deve conter informações específicas da atividade imobiliária, tá? Hoje a gente utiliza muito a questão de software, né? Utiliza aí um programa que vai ajudar. Deixa eu só ver aqui.
O registro permanente de estoque não precisa ser autenticado em nenhum órgão, mas deve conter termos de abertura e encerramentos assinados, tá? Se não me engano, ia ter uma mudança agora para cobrar essa questão de autenticidade, né? Ou seja, ser autenticado, tá? Então, precisa ter aí o termos de abertura e encerramento assinados pelo contribuinte e o contabilista legalmente habilitado, tá? Então, hoje a gente pode notar que quem se responsabiliza por isso é o contador, tá, pessoal? Então, deve ser adotadas, em relação aos termos de abertura e encerramentos, as mesmas regras aplicáveis em caso de substituição do livro diário por fichas ou formulários contínuos, tá? Eu acredito que vocês já aprenderam essa questão dos livros, né? Do livro diário, livro razão, tá? Como a gente tem aí as outras demonstrações contábeis, acredito que isso, em algum momento aí, durante o curso, vocês já viram a questão da utilização dos livros, tá, pessoal? Então, a gente não vai bater na mesma tecla aqui ou repetir algumas coisas. Podemos tirar dúvida, mas eu acredito que esses livros, em geral, vocês já viram aí, não sei se foi em Contabilidade Geral 1 ou Contabilidade Geral 2, tá? Bom, observação. A pessoa física, pessoal, que é equiparada à pessoa jurídica pela prática de operações imobiliárias, deverá autenticar o livro para registro permanente de estoque na Secretaria da Receita Federal, tá? Aí trata aí a questão do artigo 260 do Regulamento do Imposto de Renda, tá? Então, existem algumas composições que a gente deve colocar aí em prática na parte das construtoras, tá? Então, a escrituração do registro, deixa eu só voltar aqui. A escrituração do registro permanente do estoque deverá ser feita com base nos custos pagos ou incorridos e nas baixas de estoque, constante na escrita comercial, tá? Então, o registro ele deve ser feito mediante referência à folha, ao número do livro diário, em que tais lançamentos foram contabilizados, tá? Ou então, referindo-se apenas ao número do lançamento contábil, no caso de escrita, por meio de processamento de dados, tá? Então, isso aqui nada mais é do que algumas instruções sobre a parte aí da formação de estoque, principalmente aí para as empresas do setor de construção civil, tá, pessoal? Então, só para vocês verem a questão da formação de estoque. Depois a gente vai fazer alguns exercícios de lançamentos. Bom, o registro de estoque, pessoal, deverá mencionar todos os imóveis destinados à venda. Isso aqui não tem segredo nenhum, mas basicamente existe pessoas que não mencionam todas, né? Algum ou outro, por quê? Por causa da tributação, tá? Como eu falei para vocês, existem empresas que controlam a questão aí das despesas, tá? Não sei se alguém já trabalhou em alguma empresa, mas que fazia isso, né? Vou dizer que quando eu trabalhava numa empresa, quando eu entrei, fiquei aí um certo tempo na empresa e a empresa fazia isso. É errado? Né? De controlar a questão das despesas, pessoal, e lá no final da apuração do imposto, ela verificar que ela tem um lucro um pouco alto e nada mais do que adquirir notas de despesa para diminuir esse lucro, né? É errado? Com certeza, né, pessoal? Por quê? Porque a gente tem que fazer uma contabilidade séria. A gente sabe que existem empresas que diz que se não fizer assim, não se mantém no mercado. Existe imobiliária, existe construtoras que não colocam todos os seus imóveis destinados à venda no registro de estoque, tá? Por causa dessa questão aí da composição da apuração do imposto. Então, essa empresa que eu trabalhava, ela pegava e aumentava as suas despesas para diminuir o imposto. Ela teria um lucro menor, porque era uma empresa lucro real, um lucro menor, pagaria menos imposto, né? Então, acontece muito isso. Mas, como a gente fala, dá para negociar, dá para você trabalhar com essa questão de custo e você não ter esse problema futuramente de não registrar, tá? Então, quando a gente fala mencionar todos os imóveis destinados à venda, tem os terrenos, edificações em andamentos, prédios prontos para comercialização. Então, tudo deve ser registrado, tá? Hoje, pessoal, se a gente observar, existe muitas formas da empresa trabalhar, né, na legalidade, tendo aí um rendimento condizente e não pagando muito imposto. Porque hoje, se a gente for observar na parte tributária, pessoal, existe alguns produtos que são produtos isentos de imposto, mas que lá na Cefaz passa na barreira, que basicamente quem está lá, vamos dizer, o auditor da Receita, da Cefaz, ele acaba registrando aquela nota fiscal, ele não observa todos os itens da nota, e acaba te cobrando um imposto que esse imposto era isento. Então, hoje tudo isso dá para trabalhar. Por isso que eu falo, a parte tributária, hoje a gente consegue
verificar essas questões de cobranças ilegais, tá? Eu sempre falo para os alunos, hoje a gente deve começar a perceber sobre essas informações de produtos isentos, que eles não devem ser tributados, e às vezes você adquire um produto de fora, que a Cefaz tributa, o escritório passa para o cliente, e o cliente paga, basicamente não deveria ter essa cobrança. Então, é muito importante a gente também estar focado nessa questão de tributos, tá, pessoal? Então, quando o empreendimento compreender 2 ou mais unidades a serem vendidas separadamente, o registro de estoque, ele vai dever, né, ser detalhado, ao menos para encerramento do balanço, o custo de cada unidade distinta. Então, existe a questão aí da separação, tá? A falta desse controle permanente de estoque, pessoal, à disposição do fisco, sujeitará a pessoa jurídica ao arbitramento do resultado por ocasião de uma eventual fiscalização, tá? Então, para quem trabalha em escritório, empresa, tem que ter aqueles livros, né? Diário, razão, tá? Hoje existe uns livros que são digitais, né? Tá entrando essa parte digital, não sei se todo mundo aí já viu o SPED PIS e COFINS, principalmente os SPED fiscais, né? O SPED fiscal já tem mais essa diminuição de papel, né? De primeiro tinha aquele monte de livro, hoje não, hoje mais é digital, tá? Alguém aí trabalha em escritório? Não, professor. Não, ninguém trabalha. Então, pessoal, para vocês, para quem for trabalhar no escritório, vocês vão ver que ao final nada mais é do que impresso esses livros. Agora tem os livros digitais, não sei se mudou, a Receita está cobrando a questão do armazenamento em CD, mas de primeiro, quando eu trabalhei no escritório, tinha essa questão aí de impressão de livros, tá? Então, se tinha aí bastante livros impressos. Hoje, é claro, a gente tem um recurso aí muito importante, né, a parte da tecnologia da informática, você pode tanto registrar num pendrive, hoje não se usa muito CD, mas um pendrive na nuvem, né, num servidor aí bem específicos para essa área, que você pode diminuir essa questão dos custos também de impressões, tá? Bom, falando um pouquinho do registro permanente de estoque, né? Formação do estoque, então a gente continua falando aqui sobre ele. De acordo com a instrução da Receita Federal, pessoal, o contribuinte que mantiver a escrituração dos empreendimentos ou unidades individualmente, em conta analítica do razão, pode valer-se de cópia de ficha sintética ou da ficha analítica de lançamentos respectivos à exigência do registro permanente de estoque, tá? Porém, para ser dispensado dessa obrigação, o fisco exige que esse controle seja ampliado por mapas complementares para nele se indicar a quantidade de unidades construídas, de unidades vendidas e unidades em estoque, tá? Bem como das áreas correspondentes em metros quadrados ou frações ideais, tá? Pessoal, isso aqui nada mais é do que algumas alternativas que a Receita ela passa sobre essa parte aí de formação de estoque, principalmente das construtoras, tá? Existe fichas e existe aí a questão de alguns registros que você pode fazer, principalmente na parte digital, tá? Então, isso aqui nada mais é do que quem quer abrir uma imobiliária, existe algumas alternativas. Isso aqui é basicamente exigido, né? Se foi se modificando a questão de fichas para a parte de arquivamento. Então, isso é importante vocês darem uma pesquisada sobre essa instrução também, tá? Livro inventário, tá? Então, sobre o registro do livro do inventário, assim como o registro permanente de estoque, nós temos esse livro, pessoal, que deverão constar o quê? Todos os imóveis destinados à venda, unidades por unidades, inclusive os terrenos oriundos de desmembramentos ou loteamento, edificações em andamento e respectivos terrenos e prédios prontos para comercialização, tá? Então, tem um tratamento diferenciado, não muito difícil em si, mas é necessário a gente ter um conhecimento a mais sobre essa parte aí da contabilidade imobiliária, tá? Nesse caso, pessoal, a gente não vai adentrar muito sobre a contabilidade imobiliária, a gente vai falar só um pouquinho sobre a contabilidade em si, ligada à questão dos custos, tá? Então, da parte ali de contabilidade imobiliária, existe hoje livros, né, autores que fizeram livros e estão aí atualizando essa parte para quem quer adentrar como contador imobiliário, tá? Então, é o registro permanente de estoque que irá subsidiar o registro de inventário no que se refere à determinação do custo e à discriminação das unidades, tá? Então, pessoal, registro de inventário nada mais é do que aquele, como a gente sempre fala, né? Fechou lá 31 de dezembro, a gente tem que fazer o quê? O inventário do estoque. O que seria o inventário? É você ir lá, contar,
é basicamente o que foi, vamos dizer assim, construído, e o que foi vendido, e o que sobrou. Esse é o chamado registro de inventário que você tem que fornecer essa informação para a Receita Federal. Então, quando chega lá no final do ano, você tem um prazo para você fazer um inventário dos seus produtos. Por quê? Porque é aí onde a Receita vai saber, né, se você... Por isso que é importante a gente tomar todo esse cuidado na questão do registro, né? Se eu tinha 30, vendi 20, sobrou 10, né? Então, basicamente, a gente tem que, vamos dizer assim, acompanhar de uma maneira geral tudo. Por quê? Porque existem distorção de resultados, né? Você tinha 30, o exemplo, vendeu 20 e ainda tem um exemplo 15, existe algum erro aí, tá? É o que ocorre muito, essa questão da baixa de estoque, tá, pessoal? Então, é necessário a gente tomar muito cuidado com esse registro de inventário. E nessa parte aí do livro de registro de inventário, tem aí uma instrução normativa da Receita Federal que trata sobre essa questão, tá? Então, de acordo com o disposto do regulamento do Imposto de Renda, o livro Registro de Inventário deverá ser registrado e autenticado ao Departamento Nacional de Registro do Comércio ou pelas juntas comerciais. E aí nós temos a instrução 56 de 92, que determinou que a pessoa jurídica com apuração do lucro real, de 96 trimestral, então vocês podem ver que algumas leis elas são bem antigas, tá, pessoal? Então, raramente a gente pode ver que tem atualização de impostos, tá? Então, existe aí leis de 92, 93, 94, mas a gente pode consultar para se não houve, para ver se não houve uma atualização, tá? Aí fala sobre a questão da obrigação de legalizar o livro de registro inventário até a data marcada para pagamento do imposto do mês em questão, tá? Então, são leis antigas mesmo. Se você for pegar aí a contabilidade, nós temos aí várias leis, né? A lei de sociedade das ações anônimas, né? A lei 6.404/76, ou seja, de 1976, passou por atualização, mas a gente sempre pega o disposto inicial, tá? Não é o intuito a gente ficar entrando aqui nessa questão das instruções normativas, tá? Então, com os atuais vencimentos, significa dizer que deverão ser registrados livros de inventário até o último dia do mês seguinte ao do encerramento do trimestre, tá? Como eu falei para vocês, né? Principalmente o pessoal faz aí a questão da empresa comercial, o registro de inventário até o final, o encerramento do trimestre do ano posterior, tá? Então, existe uma diferença nessa parte das construtoras. Diz ainda que a referida instrução normativa, que o não cumprimento dessas normas estará sujeito à pessoa jurídica ao arbitramento do resultado, ou seja, a questão de multas, né? Notificações, multas, e isso ocorre muito em construtoras que não têm essa questão em si de controle, tá? Quanto às pessoas jurídicas, pessoal, que optarem por apurar o imposto de renda de forma anual, essas terão até a data tempestivas da entrega da declaração para autenticar o livro em questão, tá? Nessa parte, a legislação não determinou um modelo padronizado de livro de registro de inventário. É o que mais comum a gente utiliza aí, né? É o tal do copia, né, de algum modelo que já foi feito, e assim a gente vai padronizando os demais, tá? O contribuinte poderá criar um modelo próprio que atenda aos objetivos e satisfaça as necessidades de seus negócios. Também pode utilizar algum livro exigido por outra lei fiscal ou substituir o livro por fichas numeradas, tá? Poderá ainda utilizar o sistema de processamento de dados. Aí trata aí a questão do artigo 266 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Então, existe essa questão do livro aí, registro inventário na parte aí do sistema de processamento de dados, como eu falei para vocês. Agora se utiliza muito a tecnologia, né? Armazenamento em pendrive, em nuvens. Então, hoje tem aí uma forma de registrar. Beleza? Bom, falando dentro dos aspectos contábeis, então a gente fala a questão da formação de custo, tá, pessoal? Então, de acordo com esse decreto aí, ó, 1598, de 77, os custos dos imóveis compreenderá obrigatoriamente o custo de aquisição de terrenos ou prédio, inclusive os tributos devidos na aquisição e despesas de legalização, os custos de estudo, planejamento, legalização e execução dos planos ou projetos de desmembramento, entre a questão do loteamento, incorporação, construção e qualquer outras obras de melhoramento, tá? Como vocês podem observar, pessoal, nada mais é a questão aí de uma empresa industrial. Então, desde o custo de adquirir, de limpeza, tudo você
pode, no caso aí, formar o seu custo até o final, né, fazendo essa questão dos lançamentos, tá? Todos os custos. Então, por isso que você vê, às vezes o preço não é tão baratinho quando você compra uma casa pronta, tá? O preço é um pouco alto por causa disso, tá? Uma empresa que faz essa alocação de custo corretamente, ela vai ter uma cobrança a mais aí, basicamente, no final. É claro que tem aí a margem de lucro, né? Também que eles não vão fazer a venda apenas pelo custo, mas vai ter aí, basicamente, um preço de lucro, né? Apropriado em cima aí no final, tá? Pessoal, só um minutinho. Bom, pessoal, então, retornando aqui, falando sobre essa questão de custo, então, o custo é muito importante, seja em qualquer tipo de empresa, tá? É muito importante a gente alocar todos os custos incorridos em uma determinada situação, tá? Formação do custo, né? As atividades no que se refere o item 2, correspondente a esse regulamento, fala sobre a atividade de produção de bens, tá? Então, de acordo com o previsto nesse artigo, pessoal, compõe o custo da obra desde que diretamente relacionado com respectivos projetos, tá? Então, nós temos a questão dos materiais aplicados ou bens consumidos na produção, inclusive os custos com transporte e tributos gastos na aquisição desses insumos, tá? Então, para você ver, é muito importante, né? Hoje, se a gente for fazer uma análise, né, principalmente na nossa casa, a gente tem que ver as taxas de banco, né? Não sei se vocês já fazem isso, mas até você colocar lá no seu orçamento, ou seja, nos custos mensal que você tem, tudo isso, essas despesas, né? Despesas, custos em si, taxas de banco, valores, né, apropriados de alguma dívidas, né, que vocês vão pagar, igual nesse caso, a gente tem aí a questão nossa, né, pessoa física, nós temos o IPTU, né, tem muita gente que tem IPTU, aí faz o parcelamento, então, tudo isso vocês têm que colocar dentro aí do planejamento orçamentário de vocês. Isso é importante. E da empresa não é diferente, tá, pessoal? Então, aqui, quando a gente fala a questão dos materiais aplicados ou consumidos na produção, inclusive aqueles custos com transporte, tributos, tudo envolvendo aí na parte de insumos. Tem a questão da mão de obra, né, própria ou de terceiros, isso é muito importante. Os seus encargos sociais também deve ser registrado, inclusive o serviço de engenheiro, apontadores, almoxarifes, segurança, para que vão prestar serviços numa obra. Temos a questão do terreno e projeto, tá? Então, só para vocês verem, a alocação de custo não é tão fácil assim, pessoal. Por isso que exige uma dedicação e uma formação posterior, uma pós-graduação, né? Se eu falar para vocês que hoje em dia existe engenheiro só na parte orçamentista, por causa disso. Exige muito, mas muito conhecimento, tá? É uma área que às vezes falta profissional, porque às vezes as pessoas falam assim, isso aqui dá muito trabalho para fazer. E eu sempre falo para os alunos, aquele trabalho que dá mais trabalho, né, é o que você ganha mais. Às vezes você ganha mais. Por quê? Porque nem todo mundo quer fazer. E às vezes quando você quer fazer um determinado serviço, é aquele que você ganha menos. Por quê? Porque tem muita gente que faz aquele tipo de serviço, tá? Temos a questão também, além do terreno e projeto, as despesas com legalização, água, energia, telefone, né, entre todos. E cópias, tá, pessoal? Heliográficas nada mais é do que são aquelas cópias, né, fotocópias que a gente pode classificar aí, ok? Alocação e manutenção dos bens aplicados na produção, além dos seus encargos de depreciação também, os encargos de amortização e exaustão diretamente relacionados com a produção, e a gente pode dizer a questão dos encargos financeiros provenientes aí de financiamentos, obtidos especificamente para a construção. Aquilo que eu falo para vocês, até taxa de banco, a gente deve colocar lá no nosso orçamento, né, nos nossas despesas mensais. Às vezes a gente acaba esquecendo e fica nessa dívida, tá? Eu aprendi muito com essa questão, pessoal, de vocês alocar
tudo que você tem dentro de um mês para pagar água, energia, taxas, né? Tem a questão aí dos materiais em si. Tudo que envolve essa questão aí da formação do custo, né? Para a utilização dentro de uma residência. E no comércio não é diferente, né? Deve-se registrar tudo mesmo. E no final dá para você controlar a questão aí do percentual de lucro que você vai estar alocando dentro do imóvel, tá? Pessoal, quem não compõe o custo da obra, né? Dentro da formação do custo, as despesas com vendas, como comissões, publicidade, porque não está diretamente ligado à parte da construção. Despesas financeiras não vinculadas ao empreendimento e despesas gerais e administrativas não vinculadas diretamente à obra. Tá? Então, isso não compõe a questão do custo da obra, como eu falei para vocês. São algumas despesas, como vendas financeiras e gerais, tanto administrativas não vinculadas diretamente com a obra. Tá? Apropriação de custo. Então, a contabilidade de incorporação imobiliária, como a gente pode estar dizendo aqui, tem características próprias que vão estar relacionadas ao quê? Aos custos envolvidos dentro de um processo de produção. Tá? Nessa atividade, podem ser adotados o quê? Os custos incorridos, contratados e orçados para apropriação nos registros contábeis, tá? É importante a gente verificar essa parte aí, quem for principalmente trabalhar na parte de imobiliária, da parte da contabilidade, tem essa questão da apropriação dos custos, tá? Temos os custos pagos ou incorridos dentro dessa apropriação, então os custos pagos ou incorridos admitidos na formação do custo do imóvel vendido. Então são aqueles que, além de estarem pagos, se refiram a bens ou serviços adquiridos para quê? Para aplicação específica no empreendimento de que a unidade negociada faça parte, tá? Então, o reconhecimento desses custos, pessoal, de resultado, somente será feito no momento da venda da unidade, tá? Então, a instrução que trata sobre essa parte é a instrução 84/79, que vai dispor o quê? Vai dispor aí os bens adquiridos para estocagem, tá? Ou seja, aqueles sem destinação específica. Então, eles devem ser debitados em uma conta de almoxerifado e somente se tornarão aí apropriada ao custo de qualquer empreendimento quando neles aplicados. Nada mais é do que um estoque compartilhado, tá, pessoal? Então, a gente só vai alocar um determinado custo quando você vai utilizar na obra. Então, você deixa em estoque, ele ainda não é considerado um custo. Por quê? Porque basicamente a gente não utilizou ele. Então, quando a gente utiliza, aí sim a gente aloca como um custo do produto, tá? Então, todos os custos pagos ou incorridos devem ser o quê? Primeiramente debitados em uma conta representativas das obras em andamento, classificado aí no ativo circulante, obras em andamentos, para depois serem considerados na formação do custo de cada unidade vendida, tá? E para a gente finalizar, os custos pagos ou incorridos referente ao empreendimento que compreenda 2 ou mais unidades deverão ser apropriados, ou seja, deve ser alocados os valores correspondentes para cada unidade, tá? Então, a cada uma delas vai ter aí o rateio baseado no quê? No critério usual do tipo de empreendimento imobiliário, tá ok? Então, se você adquirir um determinado produto e vai dividir em 2 unidades, deve-se fazer aí o rateio, né, dos custos para cada unidade. Então, por isso que a gente fala, apropriação de custo não é tão facinho assim, mas como a gente fala, não é difícil também essa correlação, tá? É importante a gente ter em mente aí que custos, pessoal, apropriação de custos não exige aí muita dedicação também, tá? Para não ocorrer a questão de erros. Tranquilo? Pessoal, perguntas, dúvidas? Fiquem à vontade para perguntar, questionar, conseguiram compreender alguma dúvida? Eu sei que a gente está falando aqui um pouco da parte de teoria, mas a próxima aula a gente vai fazer exercícios, já adentrar nos lançamentos, tá? Deixa eu até aproveitar aqui, pessoal, deixa eu ver a questão aqui da parte de, se não me engano, deixa eu só voltar aqui para a gente verificar se não é a revisão como eu falei para vocês. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Hoje é dia 7, dia 14. Deixa eu abrir aqui. Daí fica mais fácil a gente falar. Dia 14, pessoal, vai ser revisão para a prova, tá? Então, o que a gente viu aí, a gente vai
a gente vai estar... nós vamos ter só revisão de 2 aulas, né? Do dia 9, aula 9, e aula 11. Por quê? Porque na próxima segunda-feira, pessoal, vai ser uma revisão, vai ser dia 14, e dia 15 vocês têm a segunda avaliação, tá? É o que eu estava verificando aqui no planejamento, tá? Então, basicamente, vocês vão ter aí uma revisão na próxima aula, segunda-feira, e na terça vocês vão ter a segunda avaliação. Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Acredito que... Oi. Eu fiquei com um pouco de dúvida lá no exercício para calcular lá. Tem como o professor mandar mais alguém para fazer ou a correção para ver onde estão os erros lá? Tá. Eu não consegui enviar. Você não conseguiu enviar? Não, por causa que deu problema lá no SIGA, daí eu não consegui. Assim, ó, Tava dando problema também para entrar hoje, tá pedindo para participar, mesmo logado com o e-mail da Unemat, tá dando em todas as aulas que eu tô participando. Então, eu não sei por que está ocorrendo isso, né? Deveria você já entrar direto na aula, e toda vez eu tenho que permitir. Mas quando for no dia, Charla e os demais, quando for no dia vocês não conseguir mandar a atividade por algum problema no sistema, vocês me avisam antes no WhatsApp, tá? Pode ir lá no particular, porque daí eu passo o e-mail para vocês e vocês me mandam, tá? Para vocês não ficarem com falta, porque a atividade nada está baseada nessa questão, a gente se baseia nessa atividade na falta e também na pontuação, tá? Então, já aconteceu dos outros alunos aí entrar em contato e a gente passar o e-mail para vocês não ficarem com falta e também não ficarem sem avaliação dessa atividade. Tá ok, Charla? Ok. Eu acho que você já tem um e-mail lá, né? Se você não conseguiu, você manda para mim ainda hoje, tá? Para a gente computar. Eu não lancei as presenças de vocês, manda naquele e-mail ainda hoje. Mas é igual, eu repito, mandem a atividade em Word PDF, tá, pessoal? Então, no início lá, vocês viram que teve atividade zerada, porque eu não consegui abrir. Então, vocês mandem em Word ou PDF, que seja, e basicamente, se não conseguir, o sistema está dando problema e é para entregar no dia, vocês entrem em contato comigo para ficar registrado lá, tá bom? Pode falar, Patrícia. Professor, tem o gabarito daquela atividade? Não, eu não fiz o gabarito ainda, tá? Mas eu posso postar para vocês depois o gabarito. Eu vou fazer ele, porque foi baseado na atividade anteriormente. Quero ver se essa semana eu posto para vocês. Eu vou desenvolver ele, eu fiz no rascunho, tá? Eu só fiz no rascunho, não postei lá. Mas eu posto para vocês verificar. Até porque, pessoal, aqueles exercícios nós vamos fazer mais, tá? A Charla até pediu para... não compreendeu muito, mas posteriormente nós vamos fazer um pouquinho mais ele, tá? Então a gente vai adentrar na parte contábil, lançamento, e vocês podem ver lá no plano de curso, lá na frente a gente volta. Então eu só passei para vocês verem como que funciona a composição, mas nós vamos fazer mais exercício, eu vou passar para vocês, tá bom? Dá até para mim, qualquer coisa, na atividade de amanhã eu passar mais 2 exercícios daquele para vocês, tá? Para quem não entendeu aí, para fazer, e algumas perguntas, tá? Para a nossa atividade da manhã, tá ok? Provavelmente eu vou passar mais 2 exercícios, então, aí, para vocês compreender, e vou ver se eu já consigo fazer o gabarito e postar lá para vocês, tá ok? Ok. Beleza? Então tá, pessoal, se não tem nenhuma pergunta, né, alguma dúvida, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje, tá? Quero agradecer vocês. Desculpe aí pela nossa internet, às vezes tem essa questão de cair a conexão, não só para mim, para vocês. É muito bom, né, esse sistema que a gente usa, mas tem hora que deixa na mão, né? Então, pessoal, fiquem tranquilos, a gente vai estar corrigindo aí a atividade de vocês anteriormente, que vocês mandaram. A Charla já tem o e-mail lá, pode mandar, tá, Charla? E eu quero ver se à tarde eu começo já a corrigir as atividades de vocês, tá? Aí amanhã cedo, a partir das 9 horas, vai ter atividade para vocês desenvolverem sobre a aula de hoje. E na próxima segunda, revisão da prova, terça, aí tem a segunda avaliação de vocês. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer, uma ótima semana, tá? Que vocês tenham aí uma semana muito produtiva. Que Deus abençoe a cada um, se cuidem. E qualquer dúvida, estamos à disposição aí no WhatsApp, tá? Principalmente, que é o meio mais rápido para a gente comunicar.
e a gente vai estar postando a atividade de vocês, vai estar liberada amanhã, né? Então não adianta eu postar hoje, amanhã até 9 horas vai estar lá para vocês desenvolverem, tá ok? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até, professor.